Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui nessa educação continuada, com essa transmissão híbrida. Vocês que estão aí em São Luís, queria estar juntinho nesse calor humano, mas não estou, aqui dando a minha contribuição. Espero que vocês aproveitem, né, essa aula para vocês que estão iniciando, para os clientes, né, que estão aqui iniciando esse novo mundo dos óleos essenciais. Eu espero também contribuir com o início da sua jornada, né, e te ajudar a ter uma caminhada incrível, assim como eu também fui ajudada no início da minha caminhada. Eu vou, então, começar o nosso bate-papo, tá? Primeiro, dizendo para você que recebeu o seu kit, você que já tem uma caixinha em casa, você recebeu seus principais óleos, a primeira medida que você tem que ter é abrir todos esses produtos, inalar todos esses óleos e organizar os óleos de acordo com o seu uso. O uso dos óleos essenciais é um uso muito descomplicado se você entender que os óleos essenciais eles entram na sua rotina. Não é você que entra na rotina dos óleos essenciais. Certa vez, uma pessoa me falou: olha, é muito difícil, eu tenho uma vida muito corrida. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, organize a sua casa para você usar os seus óleos essenciais. A gente sabe que temos um dia a dia muito corrido. Se você for ter que procurar os óleos, ou mesmo ir para a sua caixinha, pegar os óleos que você usa na sua rotina, você não vai usar. Então, vamos abrir todos os seus óleos essenciais, vamos organizar a sua casa de acordo com a rotina que você estabelecer para o seu dia a dia, tá? E aí eu queria começar te falando sobre o uso dos óleos essenciais, sobre as formas de uso. Algumas coisas nós vamos conversar hoje. Hoje nós vamos falar sobre formas de uso. Eu vou detalhar o máximo que eu puder sobre cada forma de uso, porque tendo domínio sobre como usar os óleos, você vai poder, de uma forma muito intuitiva até, né, usar cada óleo que for apresentado para você. Então, nós vamos falar sobre formas de uso, nós vamos falar sobre os 12 principais produtos, né, que estão aí na maioria das farmácias naturais, nas principais farmácias nós temos 12 produtos, nós vamos falar sobre esses 12. E eu vou falar depois sobre rotina e passar algumas receitinhas, que é o principal, né? Que as pessoas amam. Então, vamos começar a falar sobre as formas de uso, tá? Você pode usar os óleos essenciais de três formas. Primeiramente, você pode passar os óleos essenciais na sua pele, você pode usar aromaticamente e você pode ingerir os óleos essenciais, fazer o uso interno de óleos essenciais da doTERRA, tá? E aí, vamos entender um pouquinho sobre o uso tópico, tá? A gente pode passar o óleo essencial na pele. Inclusive, voltando aqui um pouquinho sobre as formas gerais de uso, você vai poder usar, inclusive, as três formas de uso. Muitas perguntas que eu recebo, Raveli, como é que eu sei qual é a forma de uso ideal para os óleos essenciais? Né? Como é que eu sei qual é a forma que eu vou usar em determinadas situações? Primeiro, dependendo, né, do que você quer tratar, você vai usar uma ou outra forma. E eu sempre gosto também de dar a dica, né? Quanto mais agudo for algo que você queira tratar, você pode até combinar formas de uso, ou seja, usar até as três formas de uso, tá certo? Então, vamos começar pelo uso tópico. Nós podemos passar os óleos essenciais na pele. E a primeira coisa que eu quero te dizer é, passando o óleo essencial na pele, não necessariamente ele vai tratar a pele. O óleo essencial, ele vai penetrar, né, em todas as camadas da sua pele e vai cair na corrente sanguínea e vai agir dessa forma no seu corpo inteiro. E quando a gente usa o óleo essencial na pele, o ideal é que a gente dilua esse óleo essencial em um produto, né, que a gente chama de base carreadora. Né? O que é isso? É um veículo que vai ajudar o óleo essencial a penetrar e cair até a corrente sanguínea, tá? E o veículo mais comum que a gente conhece é o óleo vegetal, e na doTERRA é o óleo de coco fracionado, tá? Então, nós vamos já falar sobre as bases carreadoras, mas eu preciso te dizer que, para o uso tópico, a regra de ouro é, nós vamos precisar diluir e no, na maioria das vezes você vai usar uma gota de óleo essencial para 3 gotas de óleo vegetal. E quando for criança, você dobra a quantidade. E quando for um óleo quente, a gente vai já descobrir o que é um óleo quente, também você dobra a quantidade, sendo 6 gotas de óleo de coco, ok? Então, essa é a regra de ouro do uso tópico. Vamos falar então agora das bases carreadoras, que são veículos de diluição do óleo essencial. Nós podemos diluir o óleo essencial em óleos vegetais, por isso a doTERRA trouxe o óleo de coco. E o óleo de coco dela não tem cheiro e nem gordura, então é o ideal para você diluir os seus óleos essenciais e passar na pele, tá? Mas não só o óleo de coco fracionado da doTERRA você vai usar para diluir óleos essenciais. Você também vai poder usar, por exemplo, um creme base, né? Um creme hidratante base. A doTERRA também tem um creme base natural
que é esse verdinho aqui da imagem, tá? Esse creme base também vai te ajudar a você diluir esse óleo essencial e passar na pele. Mas você também pode usar, né, os óleos essenciais no seu shampoo, no seu creme, na sua máscara hidratante, tá? Eu quero te fazer só um alerta. Assim como o óleo vegetal ajuda na penetração do óleo essencial nas camadas mais profundas da sua pele e conduz até a corrente sanguínea, existem alguns produtos que possuem, né, na sua composição, óleo mineral. E aí o óleo mineral vai fazer exatamente o efeito contrário ao óleo vegetal. Então, primeira dica é, tente sempre usar uma base carreadora natural, tá? A base carreadora natural é o melhor veículo que você vai usar com óleos essenciais. Porque pode ser até, né? Existem, por exemplo, algumas marcas de óleos vegetais, né? Existe um muito comum no mercado, que é um óleo de amêndoas da Johnson, tá? Óleo de amêndoas da Johnson, por exemplo, possui na composição dele óleo mineral. E dessa forma, você vai estar ali com grande parte do seu produto, né, desperdiçado, do seu óleo essencial desperdiçado. Então, a dica de ouro é produtos naturais. A doTERRA tem produtos naturais, tá? E busque usar esses produtos para misturar os seus óleos essenciais e aplicá-los. Existem algumas regiões ideais para aplicação do óleo essencial, tá? Na pele. E aí eu trouxe essa imagem, eu vou também compartilhar esse material com vocês, mas a gente pode usar os óleos essenciais dos pés à cabeça, né? E eu tenho duas regrinhas para te dizer. Você vai aplicar o óleo essencial ou mais próximo do problema que você tiver, ou em regiões onde rapidamente esse óleo vai penetrar na corrente sanguínea, que é o caso, por exemplo, do umbigo, da coluna, da sola dos pés, da nuca, tá? Então, a gente vai poder aplicar o óleo essencial ou mais próximo de onde você tiver alguma questão, ou em pontos de alta absorção. Dessa forma, rapidamente o óleo essencial vai cair na corrente sanguínea e vai agir no corpo inteiro, tá certo? Então, você sempre vai escolher a região onde você vai passar o óleo essencial. Mas, por exemplo, uma mãe que está com um filho com febre, tá? Mas essa criança, ele não apresenta ainda nenhum outro sintoma, só febre. O que você faz? Passa na sola do pé e na coluna, tá? Vai agir no corpo todo. E aí, gente, em relação ao lugar de aplicação, tá? Nada tem a ver com o uso, por exemplo, aromático. Eu, por exemplo, na minha santa ignorância, inicialmente, né, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu nunca passava, sempre me diziam, aplica óleo essencial nos pés antes de dormir, que é uma delícia. E eu não aplicava, porque eu dizia, mas o pé está muito longe do nariz, né? E eu quero dizer para vocês que hoje é a minha região de melhor aplicação para dormir. É a região onde, quando eu massageio os meus pés com óleos antes de eu dormir, eu vou ter um resultado incrível, tá? Ele age muito rápido quando eu massageio a sola dos meus pés. E aqui eu trouxe também uma tabelinha de diluição, que é muito interessante, que pode nos ajudar em várias formas de uso tópico dos óleos essenciais. Então, por exemplo, quando eu quero fazer uma massagem local com óleos essenciais, não é a massagem no corpo todo, é uma massagem local. Eu trouxe aqui algumas dicas básicas para você que está com sua caixinha na mão, mas ainda não tem, por exemplo, frascos para diluir esse óleo essencial. Então, você pode fazer o quê? Se você tem um bebê, você pode usar uma gota de óleo essencial, por exemplo, e uma colherzinha de sopa de óleo de coco, tá? E diluir esse óleo essencial e aplicar no seu bebê. Se você tem uma criança, uma gota de óleo essencial para uma colher de chá de óleo de coco fracionado. Se você tiver um adulto, se você for um adulto, né? Se fosse aplicado em adulto, de 3 a 6 gotas para uma colher de chá de óleo de coco fracionado. Isso é uma regrinha aí para você começar a usar os seus óleos essenciais. Mas nós também podemos fazer uma massagem corporal com óleos essenciais. E sempre eu tenho essa pergunta. As pessoas me perguntam, para fazer massagem corporal, gente, 6 gotas para uma colher de sopa, seja de óleo vegetal, seja de um creme base, tá? E banho de imersão. Você pode tomar um banho de banheira com óleos essenciais, né? Qual a quantidade? A mesma quantidade. 6 gotas para uma colher de óleo de coco fracionado, uma colher de sopa. Banho de assento. Mulheres, por exemplo, né? Vez ou outra tem problemas com, por exemplo, uma candidíase, tá? E aí pode ser feito também um banho de assento com óleos essenciais, mas o ideal é que sempre seja diluído esse óleo essencial. Como? Você vai usar 6 gotas também para uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem. Até aqui eu falei dos óleos de coco, óleo de coco fracionado da doTERRA. Toda vez que a gente pensar em região íntima, região pélvica, né? Pélvica não, desculpa. Região íntima, masculina ou feminina, a gente vai usar o óleo de coco extra virgem, tá? O que você usa na cozinha, tá certo? E aí você vai poder fazer um banho de assento com 1 litro de água morna, em 1 litro de água morna. Falando de escalda-pés, gente, é uma forma incrível de usar os óleos essenciais. Nós podemos usar para todos os desafios. Meu filho está adoecendo, eu estou com uma grande crise de ansiedade. Para um rápido resultado, você pode usar o escalda-pé, tá? Como é que você pode fazer um escalda-pé? Sempre 8 gotinhas de óleo essencial em uma xícara de sal grosso ou sal de Epsom, tá? Mas o sal grosso é o mais comum, tem no supermercado. Eu pingo óleo essencial dentro do sal grosso e despejo dentro de uma bacia de 500 ml de água morna. Aquela água fumegante, eu
despejo, coloco meus pés lá. E aí eu vou ter uma rápida absorção. E vai ser incrível esse uso no escalda-pés, tá? E eu também posso usar no shampoo, tá? E aí esse uso no shampoo, gente, a gente vai usar 20 gotinhas, tá? Para 100 ml. Então, você pode fazer essa diluição no seu shampoo mais. O que eu mais gosto para o shampoo, para a máscara e para o condicionador é usar, né, aqui no meio da mão, a quantidade que a gente vai usar de shampoo, de condicionador ou de creme e adicionar uma ou duas gotinhas, tá? E aplicar no couro cabeludo. Essa é a forma mais fácil de você entender. E aí, nessa legenda aqui, né, você viu o OE, aqui embaixo, é o óleo essencial, OCF é óleo de coco fracionado, tá? Os óleos essenciais, gente, eles, eu falei para vocês que eles sempre devem ser diluídos para serem aplicados na pele. Só que alguns podem ser usados, inclusive, sem diluição, para um uso pontual. Por exemplo, lavanda, a gente vai já falar sobre lavanda. Ah, eu tô com uma situação de corte na pele, você pode pingar o lavanda sem diluição, sem nenhum problema. É a mesma coisa do melaleuca. Porém, existem alguns óleos que precisam ser diluídos para serem aplicados na pele, tá? E aí, eu trouxe uma lista aí de óleos essenciais que precisam dessa diluição. E na sua farmacinha, tem apenas um óleo que necessita de diluição, né, obrigatoriamente para ser aplicado na pele, que é o On Guard, tá? Então, a lista aí exaustiva: orégano, cravo, tomilho, On Guard, capim-limão, que é o lemongrass, cássia, cinnamon bark, gerânio e DDR prime. São óleos que você deve diluir ao aplicar na pele. Porém, a regra é, toda vez que eu vou aplicar na pele, eu vou sempre buscar diluir, tá? Até porque eu preciso ter uma melhor absorção. E aí, essa absorção, só fazendo um parêntese, quando eu aplico topicamente na minha pele, eu vou passar 2 horas para esse óleo ficar absorvendo. Agora, se eu passar sem diluição, isso não vai ocorrer, tá? Ele vai evaporar mais do que absorver. E aí, gente, a gente sabe que alguns óleos essenciais, na verdade, a gente conhece pela fruta principalmente, né? Não devem ser aplicadas na pele e a gente se expor ao sol. E a mesma coisa com os óleos essenciais, tá? Alguns óleos essenciais possuem uma substância chamada furanocumarina, que é uma substância que a gente não pode se expor ao sol nas próximas 12 horas após a aplicação desse óleo essencial. E aí, eu trouxe aqui, né, alguns óleos que você tem que ter esse cuidado de exposição ao sol, tá? E eu marquei aqui, esqueci só de marcar o brief, mas o brief, o lemon, o guarda e o tangerina tem na sua farmacinha. E aí, o ideal é não se expor ao sol logo após a aplicação desses óleos, tá certo? Uso aromático indireto. A gente falou então do uso tópico, vamos falar do uso aromático. A gente pode inalar os óleos essenciais, é inclusive a forma mais comum de uso, é a que deu o nome da aromaterapia, né? Existem duas formas: uso aromático indireto, ou seja, eu não vou usar diretamente, eu vou usar em um ambiente e vou proporcionar esse benefício até para mais pessoas, que não só eu. E esse uso aromático indireto é muito comum a partir de um difusor de ambientes. Então, hoje a doTERRA tem alguns difusores, eu não vou ter tempo aqui de falar de todos os difusores, mas são aparelhinhos que você adiciona água, você coloca o óleo essencial, e ele é um difusor próprio para difundir o óleo essencial, porque a difusão dele é ultrassônica, ele não esquenta o óleo essencial, e ele é o próprio para você ter todos os benefícios terapêuticos do óleo essencial preservados. E esse uso, ele vai ser proporcionado a partir do óleo essencial com 8 a 10 gotas de óleo essencial no difusor, tá? 1 ou 2 gotinhas de óleo essencial no travesseiro, também antes de dormir, dos óleos que você vai usar antes de dormir, também é considerado uso aromático indireto, tá? Então, você pode tanto usar um difusor como usar algumas gotinhas de óleo essencial no seu travesseiro antes de dormir. Existem outras formas também, que podem ficar para outro momento, né? Que a gente pode ensinar a fazer aquele cheirinho, né? Água de lençóis, você pode colocar também um spray para ambientes, né? No seu sofá. Isso tudo faz parte do uso aromático indireto e você vai ter benefícios fantásticos para o seu emocional e para o seu sistema respiratório, tá certo? O uso aromático direto é o que, gente? É o uso do óleo essencial diretamente. Isso se dá, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos de uso aromático direto, que é a inalação direta em conchinha, em que você pinga o óleo essencial nas suas mãos, você vai inalar profundamente até parar de sentir o cheiro. Então, não é dar uma cheirada e parar. Não, você vai inalar profundamente, tá certo? Uma outra forma do uso direto de aromático é o uso do nebulizador. E aí, muitas pessoas não sabem, mas você pode usar um nebulizador, mas de uma forma diferente. Qual é a forma diferente? Rapidamente, você vai colocar o soro fisiológico no copinho, você vai pegar um chumacinho de algodão, tá? Pingar algumas gotas de óleo essencial nesse pedacinho de algodão e colocar na saída de ar da máscara do nebulizador. E aí você pode fazer uma nebulização, por exemplo, para tratar uma crise respiratória, tá certo? Então,
o uso aromático pode se dar direta ou indiretamente. E os óleos da doTERRA, gente, podem ser ingeridos. E esse uso ingestório ou uso interno pode se dar de várias formas, tá? E a gente tem uma regrinha de ouro. Se você quer tratar algo, né, no corpo inteiro, então, eu tô com uma infecção e eu preciso usar alguns óleos, né? A regra de ouro é uma gota de óleo essencial para 20 quilos de peso corporal. Então, se eu peso 60 quilos, eu vou usar 3 gotas de óleo. Mas, Raveli, eu peguei uma receitinha, né, onde tinham 5 óleos, eu vou usar uma gota de cada? Não, você vai misturar esses óleos em um recipiente e vai pegar 3 gotinhas, se você pesar 60 quilos, e pingar, por exemplo, em um suco, em uma cápsula vegetal, que é uma forma de uso interno, né, da gente ingerir alguns óleos que precisam, por exemplo, de diluição. O ideal é usar em cápsula, tá? A gente pode usar também os óleos essenciais no mel e até na culinária, né? Então, os óleos podem ser usados dessa forma. E a regra de ouro para um tratamento é uma gota para cada 20 quilos, tá certo? Outras formas de uso interno. A gente pode usar os óleos essenciais também com a inserção vaginal. Então, você pode fazer uma cápsula para uso interno, você pode colocar alguns óleos essenciais num absorvente interno feminino, tá? E fazer esse uso, mas não é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? A gente pode aprofundar mais em uma outra aula. E a gente também pode usar a forma de inserção retal para o uso dos óleos essenciais. Então, o uso interno pode se dar por ingestão, né? E por essas outras formas. E na ingestão, a gente também pode usar os óleos de forma sublingual, ok? Não são recomendados para ingestão. Vocês printam aí esses óleos, que são óleos que a doTERRA não indica que sejam ingeridos por algum motivo. Seja que tenham alguma substância que não deve ser ingerida, mas são óleos super seguros e a própria empresa, ela recomenda que não ingira, tá? Porém, existem alguns óleos, né, que são diluídos e por isso não podem ser diluídos, né? Não podem ser ingeridos. É o caso, por exemplo, dos rolões, tá? Então, os óleos do rolon não devem ser, que é uma linha já diluída que a doTERRA possui de óleos essenciais, é uma linha super prática do uso dos óleos essenciais, prontinha para passar na pele, tá? Essa forma também não deve ser ingerida porque já é diluída. E aí eu trouxe alguns acessórios, né, que vão ser muito importantes para o uso dos óleos essenciais. O primeiro deles eu já até falei, que são os difusores. Cada difusor vai ter uma abrangência de um tamanho, mas aí varia aí de um espaço de 20 a 30 metros quadrados para um difusor. Existem também difusores de carro, né, automobilísticos, e esses difusores, logicamente, vão abranger, né, vão atingir um espaço menor, tá certo? Além dos difusores, gente, nós podemos usar os óleos essenciais em frascos para diluição. Então, por exemplo, quando os seus óleos essenciais acabam, você pode usar os seus frascos para já deixar os seus óleos essenciais diluídos, prontos para o uso em sinergias, por exemplo, tá? Você pode usar os óleos essenciais também nas cápsulas vegetais vazias, que é uma ótima forma de ingestão de óleos essenciais que eu acabei de falar, tá certo? E aqui eu queria gastar alguns minutos falando sobre alguns dos principais óleos que a doTERRA possui, tá? A doTERRA possui uma vasta linha de óleos essenciais, mas ela pensou nesses óleos da sua farmacinha como os óleos que toda casa precisa ter, tá? Então eu vou falar algumas informações básicas sobre esses principais óleos para você entender que você tem um ouro em casa, tá certo? Então vamos começar pelo lavanda? Vamos começar pelos 3 que são mais conhecidos, né? Lavanda, limão e hortelã-pimenta. O lavanda, gente, é um óleo que vai ajudar tanto na nossa calma emocional, porque ele vai nos ajudar a nos acalmar, vai tratar ansiedade, tá? Inclusive, existe na Europa um medicamento que é lavanda encapsulada. Quem não conhece? Quem não tinha ouvido falar? E é isso. Então, lavanda é um tratamento para ansiedade. Mas o lavanda também, ele é maravilhoso para a qualidade do sono, tá? Então, você vai poder usar o óleo de lavanda como antes de dormir. Por quê? Porque ele vai te ajudar na produção de melatonina. Então, ele vai ajudar, né, o seu organismo a produzir mais hormônio que leva a um sono reparador, tá certo? Então, qualidade do sono, calma, né? O lavanda promove, mas ele também é maravilhoso para a pele, ele é um estimulante do colágeno. Então, você pode aplicar o óleo essencial na sua pele, como eu falei, para um ferimento ou uma coceira, algo pontual, você pode usar, inclusive, sem diluição, naquele caso pontual, tá certo? Então, feridas, cortes e queimaduras, incrível. O lavanda é altamente analgésico e regenerador, tá? Picadas de insetos e alergias, pressão alta e enxaqueca, tá? Enxaqueca tensional, lavanda é incrível. E para pressão alta também ele vai ajudar bastante, tá certo? Vamos falar sobre o lemon? Gente, o lemon é
sem dúvida, né? O óleo que eu primeiro penso quando eu acordo. Por quê? Porque é um óleo que vai me ajudar diariamente na prevenção, né, no detox aí do meu corpo. Então, é um óleo que todo dia eu tomo um copo de água com 2 gotinhas ao acordar. Por quê? Porque ele me promove uma limpeza linfática. Ele ajuda os meus rins, na verdade, todos os meus órgãos excretores a eliminar toxinas. O lemon ajuda, tá? Ele vai prevenir e tratar cálculos renais, biliares. Então, é um óleo que deve estar na nossa rotina. Se você comeu muito, né, sobrecarregou na gordura, você pode usar o lemon também para ajudar. E não só na gordura, mas também no álcool, por exemplo, tá? O lemon é maravilhoso para doenças, por exemplo, como gota, tá? Então, doenças de ácido úrico elevado, o lemon é incrível. E ele também vai ser maravilhoso para alergias respiratórias. E vamos falar agora do peppermint, tá? O peppermint é um óleo que vai ajudar a te dar mais disposição. Por isso, ele não é o óleo eleito para usar antes de dormir, muito embora muitas pessoas durmam muito bem com o peppermint, porque tem problemas respiratórios de congestão nasal, por exemplo, e como ele ajuda a abrir as vias, essa pessoa vai dormir melhor. Porém, o recomendado é que você use aí intensamente até 5 horas da tarde, tá certo? Ele vai ser um excelente pré-treino. Você pode usar antes de treinar, antes do exercício físico. Você pode usar como um aliado para febre e para calor da menopausa. Você pode, inclusive, fazer um sprayzinho, tá? Com água e borrifar em você, se você tá nessa fase aí dos calorões da menopausa. É um óleo excelente para dor. Então, ele pode ser usado para dor de cabeça, por exemplo, na testa, nas têmporas e na nuca, ou para qualquer dor muscular. Inclusive, o lavanda também, como eu falei para vocês, é analgésico e pode ser usado para dor. Então, esses 2 óleos são analgésicos e podem ser usados para isso. O peppermint também é muito utilizado para coceira, no caso, por exemplo, de uma urticária. Então, ele é excelente para ser usado, por exemplo, junto com o lavanda e o limão para questões de alergias. Então, se você é alguém muito alérgico, existe um trio, né, de óleos, que é o lavanda, o limão e o hortelã-pimenta, para serem usados juntos para tratamento de alergia. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas não fica só por aí. O peppermint também é maravilhoso para a sua saúde digestória. Então, ele tanto faz uma limpeza intestinal, quanto ajuda na questão de digestão, ok? Mais 3 óleos. O frankincense, o famoso olíbano, gente, é um óleo muito utilizado para questões neurológicas e emocionais. Então, qualquer desafio neurológico, emocional, preventivo ou como tratamento, eu penso em frankincense. Então, ele vai ajudar a acalmar, a diminuir a agitação mental, tá? Ele também vai ajudar, por exemplo, nos casos de depressão, síndrome do pânico, uma inalação com o frankincense vai ser incrível. Ele é maravilhoso para a pele, tá? Ele é um excelente anti-aging. Então, você pode usar no seu skincare, que ele vai ajudar a reduzir as rugas e prevenir também, ok? Junto com lavanda, que nós já falamos sobre isso. O frankincense é um excelente também antitumoral, então pode ser usado, inclusive, preventivamente, tá? Na questão de tumores e no tratamento. E ele também é um óleo que vai potencializar todos os outros. Então, quando eu penso em frankincense, eu penso, é um óleo coringa, tá? Ele vai ajudar todos os outros. Vamos falar um pouquinho sobre o melaleuca? O melaleuca, gente, ele vai ajudar em tratamentos antimicrobianos. Então, ele é antifúngico, antiviral e antibacteriano. Mas ele também é maravilhoso para a pele. Então, com essas duas propriedades, eu posso pensar em infecção de pele. E a acne é uma infecção de pele. Então, eu posso usar, por exemplo, no tratamento de acne na minha pele, tá? Na aplicação na pele. Eu posso usar também o melaleuca para feridas, cortes, até na prevenção de infecções de ferimentos e cortes. Eu falei que o lavanda, ele é maravilhoso para cortes. E o melaleuca também. Você pode, inclusive, usar os dois juntos, ok? O melaleuca também é maravilhoso, como eu falei para vocês. Antifúngico, candidíase feminina, antiviral, gripes, resfriados, tá? Então, tratamento de sinusite, melaleuca também. Então, é um óleo maravilhoso para questões respiratórias também, ok? Vamos falar do copaíba? Altamente anti-inflamatório. Mas ele também é um óleo que vai ajudar, né, a equilibrar todos os sistemas do nosso corpo. Então, é um óleo que a gente deve usar tanto para prevenção de doenças inflamatórias, de diminuição da inflamação do nosso corpo no dia a dia, é um óleo que eu uso diariamente, quanto para tratamento, por exemplo, de uma doença inflamatória, né, ou também uma simples crise de garganta. Eu penso em copaíba. Uma acne muito inflamada, eu posso pensar também em copaíba, tá? Um tratamento de dor, eu penso em copaíba, eu preciso pensar em copaíba. Então, a copaíba, ela é fantástica, tá? E nós podemos usar para várias situações do nosso dia a dia. Vamos falar agora do tangerino. Eu já falei do limão, né?
E eu não falei de algo muito importante, que também diz respeito ao limão. O tangerina é um óleo cítrico. E os óleos cítricos vão ajudar no tratamento emocional. Na verdade, eles estimulam a produção de dopamina e serotonina, que são hormônios do prazer e do bem-estar. Então, quando eu inalo o lemon e o tangerina, eu vou estar ajudando o meu organismo a produzir hormônios do bem-estar e do prazer. E o tangerina, gente, ele é por esse motivo, né, um óleo que ele é considerado o óleo da alegria. Então, quando eu penso em irritabilidade, eu penso em tangerina. Quando eu penso em variação de humor, eu penso em tangerina. Quando eu penso em depressão, eu também penso em tangerina, tá? E o tangerina, além de ser maravilhoso para essas questões emocionais, ele é altamente solvente de gordura. E por causa disso, gente, a gente vai poder fazer uma massagem corporal, por exemplo, com tangerina, e além dele tratar o nosso emocional, ele vai nos ajudar a quebrar células de gordura, tá certo? Vamos falar do balance? Até agora eu falei de óleos, que tem na sua farmacinha, que só tem, que advém de uma planta, tá? E agora eu vou falar de mix de óleos, que são óleos que vêm de mais de uma planta, ok? São mix para tratar um determinado sistema corporal. O balance é um mix de óleos para o nosso tratamento emocional. Quando eu penso em ansiedade, medo, luto, trauma, eu penso em balance. Então, é um óleo que você vai usar ao longo do seu dia, tá? A gente vai já falar, né, do pulo do gato do óleo essencial, que é a quantidade de vezes que você usa, e o balance, ele é um óleo, né, que todo mundo precisa hoje, porque é um óleo que vai nos ajudar a administrar melhor o estresse do nosso dia a dia. Então, você pode usar até como um perfume, ok? Outro óleo que nós temos é o Zengeste. O Zengeste, ele é um mix de óleos para a nossa saúde gastrointestinal. Então, desde a má digestão, agora que você tem uma farmácia em casa, você precisa pensar que você tem óleos essenciais e que você vai ter soluções naturais para tratar qualquer problema que você tiver em casa. Então, quando você comer demais, você vai pensar em Zengeste. Então, ele é maravilhoso para uma má digestão. 2 gotinhas após a refeição vai te ajudar muito, tá certo? Você também pode usar para gases, você pode usar para náuseas, você pode usar também, né, para refluxo, você pode usar para uma gastrite, você pode usar por um problema intestinal, você vai poder usar o Zengeste, tá? Inclusive, gente, o Zengeste, né, ele vai ajudar na saúde intestinal, né, matando, inclusive, parasitas que podem estar causando uma série de doenças nas pessoas. É o exemplo, por exemplo, de alguém que tem dores difusas pelo corpo. Se você é alguém que tem dores e que cada dia essas dores estão em um lugar, ou seja, elas migram pelo seu corpo, você precisa fazer um tratamento com o Zengeste para a sua saúde intestinal e provavelmente você vai ter uma melhora no seu quadro de dor também, tá? O Zengeste também é maravilhoso para congestão nasal, então você pode passar aqui, ó, ao redor do seu nariz, ele vai ajudar também na congestão nasal, ok? Vamos lá. Mais uma coisa, Zengeste, maravilhoso para enxaqueca alimentar, tá? Então, se você é alguém que tem dores de cabeças frequentes, toda vez que você come algo, come na rua, né, come que não deveria comer, você tem enxaqueca alimentar. E aí você vai tratar com o Zengeste. 2 gotinhas, ele ajuda, ok? Deep Blue, gente, é um mix de óleos para dores. Eu já falei de dores quando eu falei de copaíba, tá? Mas a gente também pode tratar com o Deep Blue. Não só de copaíba, eu falei de dores quando eu falei de também lavanda e o peppermint, né? Inclusive, tem peppermint dentro desse mix de óleos, chamado Deep Blue. É um óleo que possui 2 apresentações, o óleo e a pomada. Eu não sei qual é que tem na sua casa, mas os dois são incríveis, tá? Um precisa de diluição e outro não precisa de diluição, já vem no formato de pomada com aloe vera. Então, é um óleo que vai ajudar, né? É um produto que vai ajudar no tratamento de dores, tá? Dores musculares, fadiga muscular por exercício físico, dores crônicas, inflamações, você vai usar o Deep Blue. Dor de cabeça, enxaqueca também. Para quem não sabe, tá? O Deep Blue Hub, que é essa pomada, é incrível para enxaqueca. Você pode passar, tá? E ele vai ajudar bastante, tá certo? E, inclusive, gente, não sei se alguém que está assistindo esse vídeo tem problemas, por exemplo, de sinusite. O Deep Blue, ele é muito bom também para dores na face, tá? Eu sou alguém que toda vez que meu nariz entope, minha face dói muito e o Deep Blue vai ajudar também bastante. Sempre diluído, ok? Vamos falar do Brief, mix de óleos para respiração. Então, quando eu penso em alergia respiratória, tosse, gripe, congestão, pneumonia, ronco, tá? Eu penso em Brief. Então, é um óleo também maravilhoso para você colocar, inclusive, no seu difusor antes de dormir, junto com lavanda, por exemplo, tá? A gente vai já ver nas nossas sinergias. E o OnGuard é um mix de óleos para a nossa imunidade e o nosso tratamento de infecções.
Então, você vai poder usar o On Guard para várias coisas. Desde limpeza da sua casa, fazer um antimofo, ele é um óleo altamente antimofo. Você pode usar no difusor, difundindo para matar ácaros do ar. Você também pode ingerir o On Guard, tá? E usar todos os dias para prevenção, ou você pode aumentar e usar mais vezes durante o dia, toda vez que você está adoecendo. Então, é o óleo que você vai ter à mão toda vez que você se sentir fragilizado. Então, tanto eu uso na minha casa, né, o On Guard diariamente, quanto eu intensifico o uso toda vez que eu tô adoecendo. Mas tá adoecendo de quê, Ravel? De qualquer coisa. Porque ele vai matar, né, a infecção que o seu corpo esteja sofrendo. E aí, gente, os óleos essenciais, definitivamente, eles não são um remédio, apesar deles poderem tratar. E aí, a gente não pode pensar em usá-los só quando a gente está doente. Na verdade, a gente precisa pensar em um dia a dia com mais saúde, né? Um dia a dia mais saudável. A gente precisa pensar em uma rotina de longevidade saudável, para que não só a gente viva mais tempo, mas que principalmente a gente viva mais tempo e com saúde. E aqui eu trouxe uma rotinazinha sugerida para vocês, tá? Pela manhã, né? Inalar o peppermint e um cítrico, que pode ser o tangerina, ou o limão, por exemplo, ou se você tiver um outro cítrico em casa, você também pode inalar. O que vai ajudar? Vai ajudar você a ter mais disposição ao acordar, e o uso do cítrico na inalação pela manhã vai ajudar na tua qualidade do sono. Porque se você é alguém que não consegue dormir à noite, você precisa ver como você tem passado o seu dia. Então, os óleos essenciais vão te ajudar nesse processo, tá? Então, pela manhã, ao acordar, inalar peppermint e um cítrico, como é o exemplo, por exemplo, do tangerina, do eye de orange, do limão. 2 gotinhas de limão em água vão favorecer um detox corporal. E o óleo que eu falei para vocês, o Balance, né? Aplicando nos pulsos, na nuca, na sola dos pés, ele vai te ajudar a administrar melhor o estresse do seu dia a dia. Existe uma bomba imunológica, eu falei para vocês do On Guard, mas eu também falei para vocês que a gente pode prevenir doenças, né, usando copaíba diariamente, porque a copaíba vai ajudar na desinflamação do nosso corpo. E eu também falei para vocês que o frankincense, ele é um excelente antitumoral, preventivamente, inclusive. Então, existe uma bomba imunológica que você pode usar com esses 3 óleos, copaíba, frankincense e On Guard, para o seu fortalecimento do sistema imunológico, pelo menos uma vez ao dia. Como você pode usar esses óleos? Você pode usar no mel aromático, você pode acrescentar num shot matinal ou até mesmo num chá, tá? Tem gente que gosta de pegar um pedacinho de pão, pingar os óleos e comer. E você pode fazer isso também. À tarde, eu falei para vocês que o peppermint e um cítrico vai ajudar você a ter mais disposição para um novo dia. Se você é alguém que, após comer, sente aquela moleza e precisa render durante o dia, pode fazer esse mesmo protocolo no início da tarde. Então, inala esses 2 óleos que ele vai te ajudar a ter um final de dia, ó, maravilhoso. E aí você também, gente, precisa pensar na sua saúde intestinal, porque você pode, né, até ter um intestino funcionando regularmente, mas você pode ter um intestino, por exemplo, com fungos que está te causando dores, ou mesmo, né, ter qualquer outro problema intestinal que está te causando outras questões que você ainda nem sabe. Então, o ideal é para qualquer início de uso dos óleos essenciais, você faça o uso de pelo menos 30 dias do Zengeste para a sua saúde intestinal, tá? Então, mesmo que você não tenha nenhuma queixa de constipação, o ideal é que você use o Zengeste, ok? E aí, gente, também, né, o Balance novamente. Quem tem problemas de estresse e ansiedade, a gente tem que ir lá com o Balance no bolso, ok? À noite, gente, eu botei até um slide maior, né? Porque na sua farmacinha existem vários óleos que vão te ajudar a ter um sono melhor e reparador. E também, esses mesmos óleos, eles podem te ajudar. Eu falei do Balance, mas podem te ajudar em qualquer desafio de saúde emocional que você tenha, tá? Então, a dica é: experimente. Veja quais óleos vão se reagir melhor no seu corpo, quais óleos você vai dormir melhor. Então, eu coloquei aqui, ó. Você pode usar no difusor, pingando no travesseiro, ou fazendo uma massagem nos seus pés, por exemplo, antes de dormir, tá? A combinação de qualquer desses óleos individualmente, tá? Ou em duplas ou todos juntos. A máxima é: experimente o que melhor funciona para você. Aqui é uma dica de todos os óleos que você pode usar, né, antes de dormir, que vão te ajudar muito a ter uma noite reparadora, uma noite incrível de sono, tá? E suplementar é preciso, gente. A gente sabe que cada dia a nossa alimentação é mais pobre, infelizmente, os nossos alimentos, mesmo que a gente busque se alimentar da melhor forma, né? A gente não tem tudo que a gente precisa nos alimentos. E o óleo essencial, ele também não possui vitaminas e minerais. Ele vai ajudar o nosso corpo a se defender, ele vai ajudar o nosso corpo, né, a estimular a produção de substâncias que ele já produz e também entrar em equilíbrio. Mas para essa suplementação, a gente
tem aí um suporte, né, de alguns produtos. Por exemplo, nós temos um suplemento vitamínico, que chama VM Complex, que são 22 vitaminas e minerais e mais óleos essenciais que vão nos ajudar nesse dia a dia, nessa suplementação super necessária para a nossa vida. Além disso, nós temos também o ômega 3, que também possui óleo essencial, e o uso dos dois são complementares nos nutrientes diários que nós precisamos. A doTERRA agora, gente, tem uma linha também que vai tratar o nosso metabolismo, para que a gente viva, né? A gente cuide do nosso metabolismo e tenha uma saúde a longo prazo. Então, viva mais e viva melhor. Essa linha de produtos chama-se MetaPower. Existe o óleo MetaPower e existem produtos dessa linha, como o nosso colágeno, tá? Que é um colágeno que engloba todos os órgãos que a gente precisa de suplementação de colágeno. São 9 tipos de colágeno do peixe, tá? Que vem do peixe. Então, você vai poder usar o colágeno da doTERRA para a sua pele, para o seu cabelo, para a sua saúde dos seus órgãos, dos seus músculos, para os seus olhos, tá? Para as suas cartilagens, para os seus dentes. Você vai poder usar só um produto que vai tratar todo o seu corpo. E o melhor, gente, com a maior biodisponibilidade do mercado, tá? O que é isso, Ravel? Você usa e ele é totalmente absorvido, ok? Nessa linha de produtos, nós temos também a fibra. A nossa fibra, gente, possui probióticos, tá? E vitaminas. E essa fibra vai ajudar também a termos vai ajudar no controle glicêmico, que o próprio óleo MetaPower também já vai ajudar também na saúde intestinal, tá? Então, essa é uma linha de produtos que eu queria trazer para vocês, que você precisa experimentar. E nós temos também na doTERRA agora muita praticidade, porque vários óleos essenciais, eu mostrei para vocês as cápsulas vegetais, mas vários óleos essenciais já vêm encapsulados, né? Então, prontinhos para serem ingeridos. É o caso da cúrcuma, é o caso do Zengest, é o caso do On Guard Mais, é o caso do DDR Prime, é o caso do Adaptive. São alguns óleos que já vêm na linha de cápsulas e cada dia mais a doTERRA tem lançado novos produtos para ajudar na praticidade do nosso dia a dia. E eu trouxe aqui algumas dicas essenciais. Primeiro, gente, os óleos essenciais são voláteis. Então, não esqueça seus olhos mal fechados, destampados. Você vai perder seus óleos essenciais porque eles vão evaporar. Outra dica é, deixe seus olhos em locais arejados. Os olhos não devem ser esquentados, eles não podem ficar no sol, eles não podem ficar dentro do seu carro quente, tá? Eles podem perder as suas propriedades por oxidação. Então, a gente precisa guardar bem os nossos olhinhos e por isso eles são acondicionados, né, em frascos de cor âmbar, justamente para não perder a sua propriedade terapêutica, não oxidar. Se você não tiver, a outra dica é, se você não tiver um resultado esperado, tá? Você pode combinar formas de uso e você também pode acrescentar ou mudar os óleos essenciais que você está usando. Por quê? Porque cada organismo vai reagir de uma forma diferente aos óleos essenciais. Então, você precisa entender isso, né? A sua caixinha, na sua caixinha tem solução para mais de 85% dos desafios de saúde, mas pode ser que você precise combinar óleos ou mesmo usar óleos diferentes para tratar algo que você queira tratar, ok? Não desista do uso. Mude a forma de uso. Crianças e idosos possuem mais sensibilidade na pele. Então, o ideal, eu já falei sobre diluição de óleos essenciais, o ideal é que você sempre dilua o óleo essencial na pele, principalmente de idosos e crianças, ok? Se você for criar combinações de óleos, utilize frascos de vidro ou inox. Por que isso, gente? Porque os óleos essenciais, alguns possuem substâncias que são solventes de gordura, que é o caso, por exemplo, do limoneno, né? E o plástico, ele pode ser, né, derivado do petróleo. O plástico comum é derivado do petróleo, que é um tipo de gordura. Então, se você for ingerir óleos essenciais e colocar numa garrafa de plástico ou num copo de plástico, esses materiais podem ser deteriorados. Então, sempre que você for usar, use em recipiente de vidro ou metal, ok? Óleos essenciais são altamente concentrados. Em qualquer forma de uso, sempre começa em quantidades pequenas e vai aumentando conforme a necessidade. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que você não precisa usar uma quantidade muito grande. O óleo é altamente concentrado. Você vai poder usar as quantidades pequenas que você já sabe como usar. Normalmente, 1 a 2 gotas é suficiente para uma dose. E o que você vai fazer, gente, é aumentar a forma de uso, a quantidade de vezes que você vai usar. Então, o pulo do gato, que eu falei lá no começo desse vídeo, né, para vocês. O pulo do gato do uso dos óleos essenciais é a frequência do uso. Você nunca vai tratar alguma coisa usando só uma vez. Para uso preventivo, você usa uma vez, mas para tratamento, você vai usar várias vezes. Para uso tópico, por exemplo, de 2 em 2 horas. Para ingestão, até 3 vezes, 4 vezes ao dia, tá? Uso inalatório à vontade, ok? Você vai usar várias vezes ao dia. Os óleos essenciais não devem entrar em contato com os olhos, a parte interna do nariz ou canal auditivo. Caso aconteça, remova o excesso com óleo vegetal e depois lave. O que quer dizer, gente? Existe uma forma correta de tratar os olhos,
o nariz e o ouvido. Por quê? Porque você não pode pingar o óleo essencial direto nessas regiões, ok? Então, como eu trato uma conjuntivite? Você pode diluir o óleo essencial e passar ao redor dos olhos. Você pode usar, por exemplo, no ouvido, tá? Para um tratamento de otite, por exemplo, você pode pingar o óleo essencial num chumacinho de algodão e pode colocar na entrada do ouvido, também passar ao redor diluído. E você pode também usar o óleo essencial no nariz como? Passando ao redor ou no soro fisiológico. Essa é uma receitinha que eu gosto muito de dar nas aulas de saúde das crianças, né? Soro fisiológico de 500 ml, 3 gotinhas de copaíba, infalível. Lava o nariz, agita antes de usar, lava o nariz. E ele vai desinflamar essas fossas nasais, tá? Então, existe uma forma correta de usar para essas 3 regiões os óleos essenciais. E se algum óleo essencial causar alguma irritação na sua pele, você pode ser a diluição, que é só aumentar, então bota um pouquinho mais de óleo de coco, tá? E se persistir, você suspende, usa depois aí de pelo menos 7 dias, porque pode não ter sido causado pelo óleo essencial, tá? Pode ter sido a sua pele que estava sensível por algum motivo, e aí, na continuidade, usando o óleo, ele causou irritação. Então, suspende nesse caso e volta a usar pelo menos depois de 7 dias, ok? E aí, gente, eu trouxe algumas sinergias, que são receitinhas para vocês usarem os óleos essenciais. Eu não vou conseguir passar muito tempo nessas receitinhas, então eu vou falar da receita e vocês printam depois no vídeo, ok? A gente pode usar os óleos essenciais misturando eles sinergicamente, né? E aqui eu trouxe algumas receitinhas para você aproveitar melhor o uso dos seus óleos essenciais. Então, sinergia para dormir melhor. Eu já trouxe até no slide anterior, mas se você pensar aí, eu tenho alguns óleos, lavanda e brife, pega com óleo de coco, mistura, massageia a sola dos pés, ou pinga esses óleos no travesseiro, ou experimenta esses outros óleos que eu já falei para você, né? E vê qual é o que melhor te ajuda a dormir. Sinergia para foco e concentração. Tem 3 óleos que são excelentes para foco e concentração. Frankincense, peppermint e limão. Você pode usar topicamente, você pode usar no difusor, você pode usar inalando diretamente em conchinha nas mãos, tá? Então, você pode usar, inclusive, no difusor enquanto trabalha ou estuda, que é incrível. Sinergia para equilíbrio emocional. Balance com tangerina. São 2 óleos maravilhosos para equilíbrio emocional. Você pode usar ao longo do dia, fazer misturinhas. Todas essas receitinhas, gente, vocês podem fazer as misturinhas, por exemplo, nos seus frascos vazios. Ou a gente vai já falar sobre isso. Existem algumas empresas que vendem acessórios de óleos essenciais, que você pode comprar também esses frasquinhos, tá? E já deixar suas misturinhas prontas. Óleo essencial para problemas digestivos. Peppermint, limão, zengeste, tangerina, tá? Você pode usar esses óleos essenciais juntos ou separados para a saúde gastrointestinal, refluxo, gastrite, constipação, tá? Diarreia, você precisa só tirar o lemon e o tangerina, que são óleos que te ajudam a soltar, tá certo? O intestino. Mas peppermint e zengeste são maravilhosos para diarreia também, tá? Sinergias para alívio de dores. Com a sua farmacinha, você pode tratar dores com o copaíba e o Deep Blue. E eu coloquei aqui, né, que você pode usar também o Deep Blue Hub. Se você tem o Deep Blue Hub, você pode, inclusive, diluir o copaíba na própria pomada do Deep Blue e aplicar topicamente, tá? Para o tratamento de dores, gente, eu recomendo também a ingestão do copaíba sublingual, tá? Aí, dependendo da cronicidade do caso, precisa ingerir sublingual 2 gotinhas pelo menos aí 2 vezes ao dia, ok? Então, além do uso tópico, o uso ingestório do copaíba se faz necessário para o caso de tratamento de dor. Óleos essenciais para tensões emocionais. A gente vai pensar aí, por exemplo, no lavanda, né? Tem gente que tem até problema aí de bruxismo quando dorme por causa de tensão ao longo do dia. Qual o óleo que trata? Lavanda, né? E aí a gente vai poder, por exemplo, usar lavanda e o tangerina para essas tensões emocionais. Dor de cabeça tensional, eu penso em lavanda também, tá? Então, tratar o emocional é sempre a melhor solução para uma tensão, ok? Óleos essenciais para atenção plena. Frankincense, lembra? Eu falei para vocês que diminui a agitação mental. Então, você vai poder usar o frankincense, né? Ao longo do dia também, se você é muito disperso. Se você tem ou conhece alguém, ou tem um filho que tem TDAH, tá? Como eu, né? Tem gente que diz, eu não acredito que tu tem TDAH. E eu digo, porque eu sou tratada há 5 anos, né? Aí os meus óleos, né? O meu óleo principal eu uso para me ajudar a ficar atenta, a me organizar, a focar, é o frankincense. E aí você pode usar frankincense e o balance, porque o balance, gente, ele vai te ajudar a diminuir aquela agitação, né? E também te ajudar a aterrar para você fazer o que precisa ser feito, ok? Então é uma mistura incrível para atenção plena. Sinergia para dor de garganta. Eu trouxe 3 óleos de sugestão: Onguarde, Copaíba e Melaleuca. Eles são incríveis, juntos ou separados, para tratamento de garganta. Pode, inclusive, fazer uma misturinha com óleo de coco e passar, tá, na garganta, e nesse caso vai aplicar mais vezes ao dia.
A dica também, outra dica de ouro dos óleos essenciais. Quanto antes você começar a tratar, mais rápido ele trata. Então, o On Guard é um óleo que, quando a minha garganta tá arranhando, ele é forte, tá? Ele arde, mas ele me trata. Eu pingo On Guard na minha garganta. Não é recomendado para criança fazer isso, tá, gente? Mas eu faço, eu sou adulta, eu pingo. E eu também, se você aí não tolerar muito gostos fortes, coloca numa colher de mel, coloca numa colher de óleo de coco e toma, ok? E aí eu trouxe uma dica, gente, fantástica aqui para tratamento de qualquer adoecimento. Eu trouxe nesse slide para não poluir muitos outros, mas o On Guard, gente, ele tem uma cápsula que ele é um On Guard mais. E ele é uma cápsula que eu uso todo dia. Todo dia eu tomo On Guard mais. E quando eu tô adoecendo, eu tomo mais vezes ao dia. Gente, ele vai ajudar a barrar o desenvolvimento de qualquer coisa que esteja desenvolvendo de infecção no seu corpo. Então, você precisa ter essas pastilhas na sua casa, tá? Ele já é em formato de pastilha soft gel. Sinergia para gripes e sinusite. Tem um trio que eu amo, que é o melaleuca, tá? Copaíba e o brife. São 3 óleos que você vai poder usar, misturando com óleo de coco, passando topicamente várias vezes ao dia. Você pode passar aqui, ó, na sua face, fazer uma massagem com o copaíba, por exemplo. Quando eu estou desenvolvendo sinusite, eu gosto muito de ficar massageando o copaíba em rolon na minha face, tá? Ele vai ajudar a desinflamar mais rápido. E você também pode fazer uma inalação em cabanhão. Eu até coloquei aqui um videozinho aqui para vocês, que é o quê? Você pega uma bacia de água morna, de um chá, tá? Fumegante, e você vai pingar esses óleos aqui que você tiver. Ele vai ajudar muito no tratamento da sinusite e do resfriado. Então, não é só essa forma de uso que você vai usar. Quando é uma sinusite, por exemplo, que é uma infecção já, né? E a maior parte das vezes é bacteriana ou fúngica, a gente vai precisar combinar formas de uso. Então, pode usar no mel, tá? Pode passar topicamente e pode fazer a inalação em cabaninha. E aí, lembra que eu falei dos 3 óleos? Lavanda, peppermint e limão? São 3 óleos fantásticos para alergia respiratória. E esses óleos você pode usar no rolãozinho, passar na sola do pé, passar aqui, ó, ao redor do nariz, se tiver com alergia respiratória, tá? Ele é um antihistamínico fantástico. Você pode usar essas formas, pode usar no difusor, mas agora a Doterra também tem esses mesmos óleos em cápsula, que é o Tri Easy. Então você precisa conhecer e ter em casa, tá? Qualquer urticária, né? É muito bom tratar com Tri Easy. Sabe aquelas patacas, né? Pelo corpo, por alergia. Ele é maravilhoso também e age muito rápido, ok? E aí, gente, a gente vai usar os óleos essenciais não só como tratamento, como eu falei para vocês, mas a gente vai usar como estilo de vida também. Então, a gente vai poder usar como aliado do nosso dia a dia, né, nas nossas rotinas, para tirar os tóxicos da nossa vida. Então, uma sinergia fantástica que eu acho é o anti-rugas com os óleos da sua farmacinha. Então, lavando copaíba e frankincense juntos, ele é anti-rugas, tá? Você pode usar preventiva ou já como tratamento. Se na sua pele também tem acne, você pode até acrescentar o melaleuca nesse trio aí e passar no rosto, no pescoço e no colo, ok? Na sua rotina, depois da higienização da sua pele. Tem pessoas, gente, que têm problemas com melasma, né? E o melasma são manchas na pele. E eu posso tratar também com óleos essenciais. Como? Com o uso continuado dessa misturinha, lavanda, melaleuca, copaíba e frankincense. Qual é o óleo que é mais clareador que nós temos dessa mistura? É o copaíba. Tem um outro óleo também que é muito clareador, que não tem na sua farmacinha, que é o vetiver. Mas se você tiver em casa, você pode usar nessa sua mesma misturinha de melasma, tá? E aí você vai poder aplicar. Lembrando que o melasma é uma condição do organismo, né, que é um excesso de produção de uma pessoa tem muito melanócito e toda vez que tiver exposição solar, provavelmente vai sair manchas de melasma. Então, o que precisa fazer? Evitar o sol, tá? E usar essa misturinha. E aí, gente, uma última dica, eu acho que é a última, que você pode usar aí, é os óleos essenciais no seu desodorante, tá? Não sei se você sabe, mas o desodorante que a gente usa, que tem o antitranspirante, né, é um desodorante altamente tóxico. E os óleos também podem nos ajudar no nosso dia a dia para diminuir a toxicidade do nosso corpo. E aí a gente vai poder usar os óleos essenciais para fazer, por exemplo, essa substituição. Então, um frasco Rolon, tá? Existe um Rolon próprio para óleos essenciais, que é o plástico PET, tá? Você pode falar com o seu consultor do bem-estar, que ele vai te indicar como você pode comprar esse frasco Rolon, tá? Ou mesmo um spray de vidro. Você vai adicionar o leite de magnésia, você vai adicionar 15 gotas, eu botei 10, mas são 15 aqui, tá? Eu gosto de usar, o meu eu uso 15, tá? Você pode experimentar. 15 gotas de lavanda, copaíba e melaleuca, tá? Então, você vai usar essa misturinha. E tem um outro óleo que eu gosto muito de acrescentar, que não tem na sua farmacinha, que é o Clary Sage, que ele ajuda na produção da sudorese, ok? Ajuda na questão da sudorese. Então, eu gosto muito de acrescentar na minha receitinha de desodorante, ok? E aí, gente,
por onde você vai ficar por dentro, né, de tudo que você precisa saber sobre os óleos essenciais, porque é um mundo novo, você já deve ter observado, né? Para começar, começa usando os óleos que eu acabei de te apresentar. Começa com uma rotinazinha básica, tá? Conversa com o consultor do bem-estar que te conectou e ele vai te ajudar a formar alguns protocolos específicos com algumas questões que você já tenha e de repente eu não citei aqui nesse vídeo, tá? Mas nós temos um sistema de treinamento semanal que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tá? Com exceção da segunda-feira do mês, né? Que sempre nós temos um workshop que começa às 19h30. Então, nós temos semanalmente uma educação continuada de produtos. Se você estiver conectada nessa educação continuada, não tem como você não aprender a usar os óleos essenciais, que é muito simples, tá? Outra coisa, no próprio site da doTERRA, no doterra.com.br, você vai ter vários e-books ensinando a usar os óleos essenciais na sua culinária, para a qualidade do seu sono, para as emoções. Então, existem vários e-books, tá? E agora até alguns vídeos também, alguns treinamentos gravados. Então, você também pode ir para o site da doTERRA e ter acesso a esses materiais. Mas você precisa ter um guia de acesso rápido na palma da sua mão, né? Então, hoje, a maioria das pessoas tem um smartphone, e aí você pode baixar o aplicativo The Essential Life, tá? É um aplicativo que lá você vai ter todos os... você pode buscar... Eu tô com enxaqueca, escreve lá, enxaqueca, ele diz os óleos que podem tratar, como usar. E assim, né, para tudo que você quiser com óleos essenciais, esse aplicativo vai te ajudar, ok? E também além do aplicativo, nós temos um livro, que é o livro físico do conteúdo que tem nesse aplicativo, que é o livro Fundamentos Essenciais, tá? E se você não for da tecnologia, for do papel, você pode comprar um livro, que vai ser um manual super fácil, que vão ter todos os óleos da doTERRA, como usar, vai ter também um guia de A a Z, que você vai conseguir pesquisar lá os desafios por ordem alfabética, ok? E é isso, gente, que eu queria compartilhar hoje com vocês. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Eu sou apaixonada pelos óleos essenciais, mas eu realmente consegui usar, né? Entender muito dos óleos usando, tá? Então, a dica é, começa a usar e vai ser um sucesso, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.